Olá, na aula de hoje vamos falar sobre os carboidratos. Os carboidratos são compostos extremamente abundantes na natureza, sendo amplamente consumidos na dieta humana. Sua função é diversificada e inclui a sustentação, no caso da celulose nos vegetais, atuam na reserva, como glicogênio nos animais e amido nos vegetais, podem fazer parte dos componentes das membranas, além de ser o principal substrato oxidável para a maioria dos organismos. Os carboidratos são formados por moléculas orgânicas com a forma empírica H2ON, apresentando razão molar de 1,2,1 entre carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos podem ser classificados de acordo com o grau de polimerização, ou seja, o número de unidades monoméricas, podendo ser monossacarídeos, com uma unidade monomérica, oligosacarídeos, com 2 ou mais unidades, sendo os principais os disacarídeos, contendo 2 unidades monoméricas. Os carboidratos também podem ser polissacarídeos, com 20 ou mais unidades monoméricas. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com a localização do grupo carbonil, podendo ser aldose, com o grupo carbonil no início da cadeia carbônica, como por exemplo a glicose e a galactose, ou cetose, com o grupo carbonil no segundo carbono, como no caso da frutose. Os monossacarídeos também podem ser classificados de acordo com o número de carbonos, podendo conter 3, 4, 5, 6 ou 7 carbonos, sendo considerados trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Lembrando que os carbonos são numerados a partir da extremidade mais próxima do grupo carbonil. Os monossacarídeos podem apresentar 2 isômeros, o D e o L. Os que são biologicamente importantes apresentam a configuração D, ou seja, possuem a hidroxila do carbono assimétrico mais distante do carbono 1 ao lado direito. Em soluções aquosas, os monossacarídeos com mais de 4 átomos de carbono formam estruturas cíclicas, em lugar das estruturas lineares. O anel é formado pela reação do grupo carbonil com uma hidroxila. Na estrutura resultante, a hidroxila ligada ao carbono 1 pode ficar situada abaixo ou acima do plano do anel, sendo denominada alfa ou beta, respectivamente. Essa nomenclatura também é utilizada na forma cíclica da frutose, mas nesse caso refere-se ao carbono 2. As formas alfa e beta mantêm-se em equilíbrio nas soluções. Entretanto, existe um grande predomínio das formas cíclicas sobre a forma aberta. Entre os oligosacarídeos, os mais comuns são os disacarídeos, que incluem a sacarose, formada por glicose e frutose, e a lactose, formada por glicose e galactose. Os disacarídeos são ligados por ligações do tipo glicosídicas, que ocorrem entre 2 hidroxilas de 2 monossacarídeos diferentes. Nessa ligação, ocorre a formação de H2O. Os polissacarídeos são polímeros constituídos de dezenas, centenas ou milhares de resíduos de monossacarídeos, geralmente a glicose, formando cadeias lineares, como no caso da celulose, ou cadeias ramificadas, como no caso do glicogênio e do amido. O glicogênio é um polissacarídeo altamente ramificado. Seus resíduos de glicose são unidos por ligações alfa-1,4 em seus segmentos lineares e as ramificações são formadas por ligações alfa-1,6. O glicogênio possui extremidades redutoras, apresentando o resíduo da glicose com carbono 1 livre, e extremidades não redutoras, com resíduos da glicose contendo carbono 1 comprometido com ligações do tipo alfa-1,4. A partir das extremidades não redutoras, ocorre o acréscimo ou retirada de resíduos de glicose do polímero. O polissacarídeo amido é composto por amilopectina, contendo ligações alfa-1,6, e amilose, contendo ligações alfa-1,4. Já a celulose apresenta ligações beta-1,4,
que não podem ser digeridas por humanos. As fibras, então, são excretadas nas fezes. Os carboidratos mais abundantes na dieta dos seres humanos são amido, sacarose, lactose e fibras não digeríveis, sendo a celulose. Consequentemente, o principal produto da digestão é a glicose, seguida por menores quantidades de frutose e galactose. A digestão do amido inicia-se na boca por meio da ação da enzima amilase salivar. No estômago, devido ao pH ácido, essa hidrólise é inativada. Entretanto, com o esvaziamento gástrico, há o estímulo da produção da amilase pancreática. Essa enzima age no intestino delgado, continuando a digestão do amido, gerando então maltose, maltotriose e dextrinas alfa-limitantes. As enzimas da borda em escova dos enterócitos quebram ainda mais os disacarídeos e oligosacarídeos em monossacarídeos, como no caso da isomaltase e maltase, formando então a glicose. Já a lactose e a sacarose ingeridas são disacarídeos que sofrem hidrólise da lactase e sacarase, respectivamente, presentes na borda em escova dos enterócitos, gerando então os monossacarídeos glicose e galactose, no caso da lactose, e glicose e frutose, no caso da sacarose. A absorção dos monossacarídeos resultantes da digestão, ou seja, seu transporte do lume intestinal para a circulação, ocorre em duas principais maneiras: a difusão facilitada e o cotransporte de sódio e glicose. A difusão facilitada ocorre por meio do auxílio de uma família de transportadores, conhecidos como GLUT. Estes são proteínas de membranas capazes de transportar glicose por meio de seu gradiente de concentração. No enterócito estão expressos os glúteos 2 e 5. O cotransporte por transportador de sódio-glicose, o SGLT1, ocorre pelo transporte de glicose e galactose em conjunto com o sódio. Do lume intestinal para o interior do enterócito, a frutose é transportada pelo GLUT5, já a glicose e a galactose são transportadas pelo SGLT1. Do interior dos enterócitos, a frutose, glicose e galactose são transportadas para a circulação portal por meio do GLUT2. Após o período absortivo, a glicose plasmática deve ser distribuída para as células para a geração de energia. Como citado anteriormente, os principais mecanismos são SGLT1 e GLUT. Em seres humanos foram identificados do GLUT1 ao GLUT7, estando expressos em diferentes tecidos. No caso do GLUT4, este é descrito como transportador de glicose sensível à ação da insulina. Ele é expresso no músculo esquelético, tecido adiposo e cardíaco, ocorrendo principalmente em vesículas intracelulares. A translocação do GLUT4 até a membrana celular ocorre por meio da ligação da insulina em seu receptor de membrana e também pela contração muscular, sendo então identificado o papel do exercício físico como indutor do GLUT4 para a membrana celular. A glicose é uma molécula rica em energia potencial e pode ser sintetizada em polímeros estruturais, mas também pode ser armazenada na forma de glicogênio e oxidada pela via pentose-fosfato ou pela via da glicólise. Então essa foi a aula de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!